Estamos na nossa semana do intercessor, sexto dia, amanhã é o último dia. Tananana. Muita coisa acontecendo, gente. Semana do intercessor para mim está sendo um grande aprendizado, tá? A partir do dia 8, na segunda-feira a gente vai ter 3 dias de romper, tá, gente? Romper, aí vem o romper com as armas do passado, vem o romper com o silêncio da alma, e também vem o romper com em novos caminhos. Muito bom, tá, gente? E hoje nós vamos aqui estar trazendo. Hoje eu quero fazer diferente. Vamos trazer aqui hoje. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje nós vamos trazer aqui as perguntas e respostas sobre intercessão, que eu acho bem legal, tá? Tem muita gente perguntando e eu acho bacana também. O intercessor pode orar sozinho, sem apoio da igreja ou comunidade? Ele pode, sim, mas ele deve buscar o sustento no Espírito e na palavra, sabendo que é seu refúgio. Aqui o meu socorro vem do Senhor. Salmo 121, versos 2, que eu escrevi. Pastora, tá errado sentir que a intercessão ela é inútil para ir parar por isso? É errado sentir que a intercessão é inútil e parar por isso. Ou seja, é errado, porque a fé, ela não trabalha dentro de situações, ela trabalha dentro da persistência, tá, gente? Isso é muito sério. Tem pessoas que acham que interceder é você só fazer uma oração e pronto. Você tem que entender o seguinte: intercessão não é oração, tá, gente? Intercessão não é uma oração comum. É você realmente sentir o peso de orar por alguém. É um chamado, gente. É um chamado, amém? E isso pode trazer para algumas pessoas, pode trazer até uma certa dizer, então não quero ser intercessor. Um certo meio que rejeitar esse chamado, mas se você não atender o chamado, fica mais difícil para você trabalhar para Jesus, amém? Deus não fez os seus filhos para sofrerem, Deus fez os seus filhos para obedecer aquilo que Ele tem na terra, amém? Pode o intercessor interceder por gerações inteiras da família? Ele pode interceder. A oração dele tem poder para impactar a sua linhagem, né? E a falta de fé dentre os demais, às vezes é chato, né? Porque só você é crente e os outros não são. Mas você precisa trazer uma oração feita com fé e amor. Orações de um justo são poderosas e eficazes em Deus. Tiago 5,16. Eu amei essa pergunta. É certo orar com frequência por algo que o outro não deseja? Sim. Mas sempre com humildade, tá, gente? A gente precisa orar com discernimento, respeito e liberdade. A liberdade da pessoa. Então, não vos canseis de fazer o bem. Gálatas 6:9. Amém? Louvado seja Deus. E é isso, gente. Vamos aqui entrar na nossa semana do intercessor, que hoje é o penúltimo dia. Louvado seja Deus. E hoje é o sexto dia. E trazendo aqui para vocês, em nome de Jesus, muitas coisas legais, né? E dentre elas, tem a musiquinha de fundo aqui. É uma letra minha. Com a ajuda um pouquinho da internet, a gente consegue trazer uma voz, uma melodia do jeito que eu gosto. Louvado seja Deus, amém? E hoje nós vamos falar dentro aqui do sexto dia. Falando sobre a vitória do intercessor. A vitória do intercessor, quando a oração ela muda destinos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16.
a igreja intercedendo por Pedro foi um grande detalhe, que é em Atos 12, 5 a 11. A oração do intercessor, ela não é só uma oração. Não é apenas uma promessa futura. Ela é uma realidade que se manifesta na vida daqueles que preservam, que perseveram em oração. E quando o intercessor, ele ora com fé e confiança, ele é alinhado com a vontade de Deus. Ele se torna instrumento capaz de mudar destinos, abrir portas e libertar vidas. A história da igreja, né? A história da igreja aqui, como como obteve aqui como pessoas intercedendo por Pedro, a gente vê que ela é emblemática. Enquanto ele estava preso, sendo ameaçado de morte, os irmãos oraram. Eles oraram fervorosamente sem cessar. Deus, ele responde de maneira sobrenatural, enviando o anjo para libertar. Esse relato, ele nos ensina que a intercessão perseverante tem poder real. A vitória do intercessor se manifesta, aleluia, se manifesta a partir do momento que ele se derrama em oração. Ele lança a sua semente. E essa semente produz fruto no tempo certo. Ele entende que o agir de Deus dá a resposta certa. Então, a fidelidade, a persistência e o coração quebrantado é uma história. Gente, aqui o intercessor também se revela na transformação de situações impossíveis, na proteção de vidas e famílias, na interrupção de planos malignos, né? E também na condução de pessoas à salvação. Eu vou dizer que é um ministério de resultados visíveis e invisíveis e que causam impactos eternos. Quem é espiritual sabe o que eu estou dizendo. Eu intercedo por várias vidas como pastora e o meu ministério é um ministério também que nós aprendemos que quando não vemos respostas imediatas, nós entendemos que mesmo assim Deus está movendo os céus e a terra em favor daquele quem Ele ama e clama. Então a vitória, ela é certa para quem não desiste, para quem entende que a oração ela é poderosa e eficaz. Conforme Tiago 5,16, que o Senhor ele honra aqueles que colocam-se na brecha, persistindo em fé e coragem e compaixão. Quando eu li essa história de Pedro, eu também entendo que Pedro preso, né? Pedro preso, glória a Deus, e acorrentado sob ameaças de morte. Mas aí a igreja, ela parou de olhar para os problemas laterais e começou a olhar para o sobrenatural. Ela começou a ver que Deus estava respondendo de forma única. E isso nos mostra que a vitória do intercessor não depende do tempo humano, mas depende da fidelidade de Deus. E quando você ora em nome de Jesus, com fé, o céu ele se move em favor daquele que tem fé. E a oração do justo, ela é poderosa, porque está intercedendo. A oração do justo está alinhada com a vontade de Deus e é sustentada pelo Espírito Santo. O intercessor ele não desiste diante das impossibilidades. Ele nem se intimida com as circunstâncias adversas. Ele entende que cada oração, mesmo que silenciosa ou invisível, é como lançada na batalha espiritual, derrubando fortalezas, quebrando cadeias e alterando ali destinos. A vitória do intercessor, ela se manifesta em livramentos, queridos, em cura, restauração de famílias e também protegendo vidas. O que eu entendo aqui,
que a vitória do intercessor, ela não é apenas pessoal, ela é coletiva, tocando aqueles que muitas vezes nem sabem que estão sendo sustentados em oração. Tem vidas que eu oro por elas e às vezes converso por ser terapeuta e a pessoa fala, nossa, foi uma bênção, foi isso, foi... E aí eu fico, Então a vitória, queridos, ela nos ensina que a paciência e a confiança são alianças. E o intercessor, ele aprende a esperar, sabendo que Deus age no seu tempo certo. E que ele sabe que Deus age no tempo perfeito. Ele descobre, ele persevera em oração. Os frutos espirituais, eles são duradouros, porque eles transformam a realidade que parece impossível. E hoje, você que se sente aí o peso durante a batalha, você precisa entender que a sua intercessão está sendo registrada nos céus. Cada lágrima, cada súplica, cada gemido tem o poder de Deus. Deus responde, ainda que você não veja imediatamente, porque o céu ele está aberto e a vitória ela está a caminho. Então continue firme. Continue em oração, continue na brecha, porque Deus ele honra os esforços do intercessor. E aquilo que parecia impossível está sendo transformado em grandes testemunhos de glória. Glória a Deus. E é isso, queridos, que Deus ele faz conosco. Deus nos ensina a todo momento. Deus nos ensina a todo momento que ele é fiel. Louvado seja Deus. Você não luta sozinho. Cristo está com você. Cristo está com todos os intercessores. Porque o Espírito Santo ele fortalece, dá discernimento. Ele entende. O Espírito Santo, ele entende cada súplica. E a vitória do intercessor ela é certa. Ela é poderosa, eficaz. Ela traz mudanças e salvação para aqueles por quem ele ora. E hoje você possa entender aqui que a fidelidade em oração ela move os céus e altera histórias, que Deus é fiel para honrar, o intercessor. E acredite, toda oração feita com coração sincero e quebrantado é ouvida. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, trazendo em nome de Jesus verdadeiramente aquilo que o Senhor prometeu a cada um de vós, porque Ele é fiel em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, estamos aqui diante da Tua face, pedindo ao Senhor, Pai, Senhor, clareza. Sabemos que a intercessão ela é batalha e não passeio. Que dobrar os joelhos, entrar na Tua presença, de frente com o espiritual. Nós entendemos, Pai, que cada oração enfrenta as suas impossibilidades, mas entendemos que isso, Senhor, de impossível pertence a Ti. O que é possível pertence a nós. Estamos aqui nos levantando em oração, porque a batalha do intercessor não é contra a carne. A batalha do intercessor é contra os principados e potestades que se levantam em regiões celestiais. Senhor, nos dê, Senhor, olhos espirituais para enxergar o campo de batalha. Nos dê ouvidos espirituais para ouvir estratégias do inimigo. Nos dê mãos leves para erguer o escudo da fé. Nos dê a boca para declarar, Senhor. Declarar o que o Senhor tem na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus nós clamamos nesse momento, Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração. Nos dê um coração forte para não recuar diante da pressão, pés firmes para permanecer na brecha mesmo cansado. Que a nossa armadura espiritual ela possa nos cobrir com a Tua proteção. E que a dúvida seja derrubada, porque a fé ela nos sustenta. Senhor, não permita que o medo nos intimide, mas que a coragem nos levante. Senhor, não permita que a opressão silencie, mas que a Tua voz nos guie. Pai, nos ensina, nos ajuda a enfrentar as forças invisíveis
com armas visíveis da oração. E nessa hora, Pai, nos ensina a lutar, porque o intercessor, ele ora pelo impossível, pelo que ele sabe, porque ele sabe que nada é impossível, Pai. Então, Senhor, permanece, porque a vitória, ela é certa, e nós queremos te pedir, Pai, que a tua presença possa alegrar aqui os corações tristes, porque o fruto da oração se aproxima. Então, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor possa caminhar conosco, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. O intercessor, Pai, nós acreditamos, nós cremos que o Senhor já venceu por nós, e o intercessor, ele vence porque o Senhor já venceu por nós. Pai, que nós possamos nessa hora jamais desanimar, jamais recuar, porque nós queremos e cremos e permanecer firme orando e guerreando. O Senhor é conosco até o fim. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, queridos.